Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio, juntamente com a Daniela, com o Guilherme, e hoje a gente está com uma convidada aqui, Natália, da Ambientale. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de métodos construtivos na construção civil. Vou passar a palavra para eles se apresentarem. Oi gente, bom dia, sou a Natália, sócia da Ambientale Engenharia. Me apresentando, tenho 28 anos, sou engenheira civil, formei na PUC em 2017, fiz pós-graduação em administração de empresas na FGV e um módulo na Espanha sobre cooperativismo. Fiz especialização em projetos sustentáveis e inovações ambientais na UFPR, no Paraná, e tive uma experiência como estagiária em San Diego, na Califórnia, sobre projetos sustentáveis e certificações sustentáveis. Vim aqui para poder contribuir da melhor forma possível, falar um pouquinho de como a Ambientale atua, que é uma construtora aqui em Goiânia. A gente trabalha com métodos construtivos modulares e o convencional, ambos de alto padrão, no qual a gente traz ao cliente os comparativos e qual faz mais sentido para a realidade dele, seja para moradia, para locação ou para venda. No caso de venda também, a gente auxilia também no investimento, de como funciona o retorno sobre isso. Somos aí o braço direito para entregar nas chaves e fazer da melhor forma possível a casa vir com excelência e com sustentabilidade e inovação. Olha que apresentação, hein? Não. E aí, anotou o currículo? Não, eu morri quando ela falou 28 anos. Falei, cara, eu sou a mais velha da mesa de novo. Não é possível. Dani, todo mundo vai chegar aos 40. Nossa, vamos chamar o seu Antônio de novo. Foi a única vez que eu fui a uma idade mediana. Intermediária. Nossa, Jesus. Eu, mais uma vez aqui, junto com vocês, representando a Audicred, juntamente com o João Pedro, Guilherme. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pra Toda a Obra. Eu, Dani, mais uma vez, tô aqui, queria agradecer a Natália por ter aceitado, né, ter vindo de última hora. Desculpa, mas quando eu vi que apareceu pra mim, eu falei, cara, tem que levar essa empresa no podcast. Quando a gente fala em construção civil, hoje em dia, a gente tem que pensar um pouco em sustentabilidade, tem que diminuir prejuízos, diminuir custo de obra. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em alternativas, né? Então, quando eu vi a sua empresa, eu falei, ela precisa ir lá e falar um pouco, trazer essa inovação para Goiânia, porque eu costumo falar que ainda Goiânia ainda tem uma mente muito resistente. Inovação. Eles gostam do tijolo e tem tanta coisa boa com tanto resultado que eu falei, não, vamos convidar a Ambientale e graças a Deus aceitou e deu certo. Quero até agradecer também o convite, foi de última hora, mas eu fiz o possível para estar aqui, porque realmente acho que nós como engenheiros, como profissionais da área, temos o dever de trazer, mostrar e aprendermos uns com os outros para a gente sempre melhorar e entregar o melhor ao nosso cliente. Isso. E aí, conta pra gente como funciona a Ambientale, como surgiu, o que passou na cabeça dos sócios? Sentou na mesa de bar e falava, vamos criar. Como que foi isso? Na verdade, tem eu, né, que sou a Natália, tem o Fernando e tem o Lucas, que são meus outros dois sócios. Eu entro na parte comercial e financeira, por isso tô vendendo, sou treinada a isso. O Lucas entra na parte de obras, então toda a execução, toda a organização e gestão de equipes. E o Fernando de planejamento, né? Então, como que tem que ser feito e o acompanhamento com a execução para que seja conforme o esperado. E a gente sempre quis trazer para o cenário, né, atual que a gente vive, algo diferente do que a gente vê muito no dia a dia. Existem muitas construtoras, muitas mesmo, que na região a gente sabe disso. A gente vê, às vezes, muitos engenheiros só preocupando com a obra em si, que é o produto principal, mas não entendendo muito sobre o que realmente aquilo significa ao cliente, né? Que às vezes, um sonho, a pessoa passa a vida guardando dinheiro para comprar aquela casa. Então, vem muito também na personalização de cuidar do cliente, de estar com ele. E da sustentabilidade, que foi um sonho inicial meu, que foi uma oportunidade que eu, inclusive, até mencionei no início, que eu vivi ali na Califórnia, vindo do meu TCC na hora de formar, e eu me apaixonei.
Então, assim, eu vi que era diferente, que falava sobre, não só sobre recursos, da gente poupar recursos, otimizar recursos naturais, mas também fala sobre saudabilidade das pessoas dentro do ambiente. Sobre o que tem que ser construído e feito, tanto no âmbito de engenharia, quanto no âmbito de arquitetura, que é muito importante a criação, mas que a gente pense no bem-estar da pessoa. E quando a gente fala em métodos construtivos, a gente fala em melhoria acústica, térmica, em melhoria da parte de resistência, e tudo isso influencia no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. E assim, isso é um detalhe quando a gente fala de sustentabilidade. Também a redução de custos, né? Porque hoje em dia, eu acho que as pessoas, pelo menos o goiano, é mais preocupado quanto eu vou gastar. Sim. E quando a gente fala em método construtivo diferente da alvenaria convencional e da alvenaria estrutural, a gente está pensando na redução de custos, Sim. né? Eu e a Natália até conversou um pouquinho sobre, sobre redução de custo, mas nem sempre a redução de custo ela é levada na ponta da caneta, né? Às vezes ele se equipara à convenção, ao convencional, mas tem outros ganhos que foi o que a Natália falou. Às vezes o tempo da obra, às vezes essa obra mais limpa, às vezes uma obra com... O que mais ali que você tinha posicionado? A gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre agilidade, que é um grande ponto que a gente convence o cliente. Hoje a nossa atuação é em alto padrão. Então, assim, todos os clientes, obviamente, querem redução de custos. Sim. Mas eles também têm pressa para receber a casa. Então, a gente usa, de todos os benefícios, o que a gente mais traz como destaque para convencimento é o tempo de entrega de obra. Então, quando a gente fala, vai variar, obviamente, de projeto, de grau de dificuldade, do lote. Mas, assim, vou dar um exemplo, por exemplo. E até mesmo o método construtivo que ele for aceitar, né? Exato, e o método também, mas a gente pode chegar em redução de tempo de 40% do total da obra, 50% dependendo do projeto. Entendi. Então, assim, quando a gente põe na ponta do lápis, os métodos são mais baratos, são mais caros que a alvenaria convencional, depende do método, né? Vamos falar aqui de alguns. A gente usa o Light Steel Frame, é um método que a gente gosta muito. Ele é muito usado nos Estados Unidos, ele é muito usado na Austrália, tá vindo cada vez mais ao Brasil, já muito aceito em São Paulo e no Sul, e vindo agora com mais força para cá também. Se a gente compara valores absolutos, ele chega num valor total, pode variar talvez 10% ou 15% a mais do que do convencional. Mas a gente não avaliou todo o restante que está envolvido nessa situação, que poderia ser, por exemplo, se numa casa que você ficaria pronta em 14 meses, fica em 8... O tempo ali que você já mudou, que você já vendeu o imóvel que você estava, ou que você vendeu, já está rentabilizando, já paga a conta muito, né? No final vira um benefício. Se por exemplo, uma venda, pode usar a favor também do marketing. O próprio uso dele ao longo tanto durante a obra quanto a estadia. Então, uma obra limpa. O steel frame, por exemplo, não usa água nenhuma, só na fundação. Depois da fundação não se usa água na estrutura, ela é toda a seco, ela é toda contada, então os engenheiros sofrem muito, por exemplo, ao longo da obra, não saber exatamente com precisão a quantidade de material que vai usar ao longo da obra. E tem um orçamento e às vezes até tem, mas na prática sempre sobra um pouco, falta um pouco. Esses métodos, eles são assim, exatamente o que vai ser usado. Ele é calculado. É calculado. Então, a gente também reduz desperdícios de materiais ao longo da obra, tanto de compra equivocada, de quantidade, quanto de quebra, né? Porque no convencional tem que quebrar muitas vezes para a gente passar a infra e tudo mais. E nesses outros métodos, não, né? Eles não precisam desse esforço, eles... Vai variar em cada situação, mas a gente não precisa dessa quebra, desse desperdício. Entrando numa parte mais técnica, quando a gente fala de métodos construtivos, vamos conversar para o pessoal que não entende muito. Okay. Vamos pensar que eles não conhecem a modalidade. Eu resolvi fazer minha casa, alto padrão, vamos falar no alto padrão, e tem meu projeto de arquitetura pronto. Ok. Eu tenho que falar para o meu projetista estrutural que eu optei pelo método construtivo, por exemplo, o EPS, o steel frame.
tem que informá-lo, porque tem um peso diferente, o cálculo estrutural vai ser diferente. Como que esse cliente tem que fazer a abordagem? Eles vão até você antes de procurar o projetista ou eles vão já com todos os projetos prontos? O ideal é já vir sem os projetos complementares prontos. Vou já responder sua pergunta na prática. Então, você tem o projeto arquitetônico e precisa ainda dos complementares. Então, a gente vai fazer um cenário para você estimativo, porque a gente não tem os projetos, do método convencional e o método escolhido, né? Então, hoje a gente trabalha... Você faz um comparativo, por exemplo. Oi? Você faz um comparativo. Isso, um comparativo estimado por não ter o projeto complementar. Mas já mostrando um norte muito interessante de valores, de prazos, para você ter a definição do que você realmente quer. E dessa forma a gente já faz os complementares. Vamos dizer que você tem um projeto que você gosta. Você pode fechar com o seu projetista, mas normalmente não estrutural. Você pode fechar o elétrico, o hidrossanitário, mas o estrutural se fecha com um projetista específico desse método, que é o que mais vai variar na hora da escolha. O projeto que realmente vai variar é o estrutural. Caso vocês, que é muito comum, né? Já chega com tudo pronto e tem um entendimento depois... vai ter que fazer uma alteração do estrutural. Então, vai ter um gasto num novo estrutural. Mas, felizmente, quando a gente fala de alguns métodos, na verdade, os que a gente trabalha hoje, eu vou citar, por exemplo, o MLC, que é a madeira laminada colada, o Light Steel Frame e o EPS, o próprio fabricante já fornece o estrutural dentro da compra. Até porque ele entende que isso acontece muito. Então, você, no final, não tá pagando por ele porque tá dentro da compra da sua casa. Então, não é um problema, né? Mas, caso a pessoa já tenha o conhecimento que quer o método diferente, eu sugiro não contratar com antecedência estrutural. Entendi. Vai ter que ser os 3 métodos que você tem, qual que seria o mais caro, o mediano e o mais barato? Tá. Pensando em custo. Esquece Antes faz uma breve apresentação desses métodos, porque, como assim, a gente está falando com um pessoal que talvez não entende ou que está começando uma introdução a esses métodos, é importante saber o que cada um é. Faz uma breve introdução para nós desses três formas de construção que a sua empresa hoje executa. Perfeito. Vou começar pelo MLC, que é mais novo na região e menos conhecido. Chama MLC, madeira laminada colada. Então, ela é feita na indústria com vários filetes de madeira. Então, é como se são vários filetes e aí junta eles, né? Faz uma compressão. Então, vira um pilar lindo. E se você olha para ele, tem corzinhas de madeiras diferentes, todas no final bem lisa. Então, ela é toda polida. Se torna mais resistente, ela é considerada uma construção modular off-site, que quer dizer que ela foi feita na fábrica, mas vai ser entregue ali e montada na obra. Ela é mais ágil, ela é bem resistente como a do concreto, mas ela pode chegar até 5 vezes mais leve, então a facilidade na logística dela é excelente. Ela tem um efeito estrutural. Ela tem efeito estrutural. Ela está especificamente então, sim. Eu não preciso fazer o esqueleto da obra. Seria tudo... Precisa com ela. No caso, ela seria o esqueleto. Ela seria o pilar das vigas. Exato. E ela, nos 3 que a gente vai falar, seria, vamos dizer assim, um pouquinho mais cara. Ela é muito exuberante, ela é muito linda. Então, as pessoas muitas vezes optam pela beleza dela. Porque ela fica aparente, as pessoas optam por gostar muito de madeira e gostar dela, que tem um efeito diferente do convencional. Então, ela é feita mesmo para, às vezes, ambientes corporativos ou casas de destaque, para ter algo diferencial ali na construção. E ela tem algum tipo de isolamento acústico, térmico, ou ela é só a parte estrutural? É a parte estrutural. Só a parte estrutural. Ela especificamente é a parte estrutural. A segunda que a gente vai falar vai ser o Light Steel Frame, que é a parte toda de estrutura de aço galvanizado. Ele já entra em estrutura de vedação. Então... A vedação seria as placas de gesso, no caso, né? Isso. Existe toda uma na logística.
fundamento, né, do que tem que ser feito, um processo. Então, assim, a gente tem a parte do próprio light steel frame, a gente vai colocar a lã de vidro dentro também, aí vai ter uma plaquinha de gesso, vai ter uma membrana e vai ter a placa final que chama Glass Rock. Ela é bem específica do método. Ela veio substituindo a placa cimentícia. A Glass Rock hoje, o pessoal tá trocando a placa cimentícia pela Glass Rock. Ela Pelo peso, pela durabilidade, ela é muito melhor que a placa cimentícia. Ela está sendo muito bem aceita e ela é uma excelente opção para executar o light steel frame. Referente a... Então, aí, enfim, ela é dessa forma que a gente faz. Ela não utiliza água, a não ser na fundação, que é a fundação normal. A água não é utilizada, ela é toda seca. É extremamente ágil, como a outra também, principalmente na obra bruta. É importante entender que a agilidade, a vantagem está na obra bruta, que é a obra cinza, né? É isso. Depois que a parte fina, vamos dizer que é igual a todos, assim, é a parte de assentamento e tal. Então, é a bruta que a gente ganha esse tempo. E questão a preço, ela seria bem mais em conta que o MLC. Não bem mais em conta, mas mais em conta que o MLC. Mas a gente ainda vê uma variação, dependendo do projeto, vai variar. Mas vamos dizer de 10% a 15% do valor total comparado a uma alvenaria convencional. Mas por ser muito ágil, no final ela pode, na verdade, ser bem mais vantajosa também no quesito de custo. Voltando só um pouquinho ali no MLC, ela aguenta vãos longos. Na verdade, quem vai ditar isso é o próprio projetista estrutural, né? Claro que deve ter eu não vou saber te falar agora o máximo que ela aguenta, porque vai variar também. Mas você já que foi arquitetado. 14 metros, 10 metros, que uma estrutura, vamos dizer, alto padrão hoje pede. Aqueles projetos de arquiteto que deixa a gente careca. O MLC, como ele recebe carga pontual, assim como um pilar, não é distribuído como paredes estruturais, que é, no caso, tanto o EPS quanto o light steel frame. Não vejo como impeditivo, porque, na verdade, o projetista ele vai em cima do que tem possível ali e vai estruturar isso no MLC. Claro, se for uma coisa muito estratosférica, ele vai querer lançar um pilar ali no meio, né? Como todo projetista. Então, não vejo tanto como que ser pilar um problema. Bonito, né? 2 metros, a coisa mais linda que tem. Acho que um pilar MLC pode ser proposital a existência dele ali. Tem uma rede ali, alguma coisa igual. Uma dúvida, dessa daí a durabilidade, por exemplo, se madeira teria uma diferença muito grande em relação aos métodos normais, por exemplo, uma alvenaria de estrutura de concreto. Comparação de tempo. Sim. Olha, eu não vou saber te falar em tempo exatamente, mas por ter toda essa tecnologia, por ela ser toda feita em filetes de madeira, ela tem uma garantia muito maior do que uma estrutura de madeira normal, por exemplo. Ela é 100% fechada? Ou ela é oca por dentro? Não, ela é como se você pegasse várias madeiras, deixasse ela como se fosse vários filetezinhos. Ela fica na horizontal. Isso, ela não fica na vertical. Fica na horizontal. Entendi. Então, na verdade, ela é toda cheia. Ela é como se fosse esse tampo de MDF empilhado. Isso, e aí ela é toda polida. Então, ela realmente é meio que uma obra de arte. Você olha pra ela assim, ela é toda bonita. Entendi. Eu achei que fosse na vertical, que poderia usar até, pensando, como shaft. Pra passar a tubulação dentro, não, entendeu? Eles preservam mais a beleza dela. Eu acho que é o ponto principal desse método, entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes um cliente que quer realmente algo muito em destaque é um método perfeito para isso. E o light steel frame, então, ele entra, né, nessa variação de custos totais. Intermediário, né, ali. E isso, intermediário, embora, igual eu falei, na hora que a gente põe ele no papel, varia do projeto. A gente faz esse orçamento sem custo. Então, esse comparativo nosso é sem custo, essa avaliação nossa é sem custo. Então, dá para tomar essa decisão. Segunda-feira eu tô lá, tá? Combinadíssimo. A cada convidada, a Dani tá contratando um serviço. Olha, no podcast, a gente tá fazendo vendas. Ótimo. E aí, então, ela é uma ótima opção para construção de casas e agilidade na entrega. E aí, a gente vem com o monolítico em EPS, que é um outro método que a gente... É conhecido como casa de isopor.
Mas já vou começar desmistificando isso, né? Para as pessoas entenderem. O isopor, ele é uma marca de EPS. Assim como, sei lá, você vai compra uma pasta de dente, existe Colgate, existe Oral-B. Então, isopor é uma marca e ele é vendido para papelarias para finalidade de uso do dia a dia. Então, ele precisa ser leve mesmo. O EPS em si, para construção, ele é muito duro. Ele é feito pensando na construção. Então, sua casa não vai cair, ela não vai voar, ela não vai quebrar na metade, não tem nada disso. E esse método é um método interessante porque ele chega num valor igual ao convencional normalmente. Eu gosto muito de falar isso porque cada projeto realmente vai variar. Então, o cliente precisa entender que o dele pode variar um pouco comparando com o outro, mas ele normalmente chega no valor, ou dependendo, a gente consegue uma economia ali de 5 a 10%. E ele também é bastante ágil, então a gente tem uma redução absurda de entrega pelo momento da fase de obra bruta. Tem também função anti-chamas, não só ele, mas todos os três têm função anti-chamas. Todos os três têm uma acústica superior ao convencional, térmico superior ao convencional e a resistência também. Acho que isso que você pontuou, anti-chamas, pode até ser uma desmistificação, né? De um mito. Poxa, um isopor, minha casa de isopor. Já botou fogo no isopor? Exato. Exato. É terrível. Então, acaba que a pessoa, se ela não tem conhecimento e ela vai pensar nesse método, ela vai pensar 2 vezes em construir, em usar esse método. Então, muito bom mesmo esclarecer isso, para que quem esteja escutando isso tenha noção que é um método muito bom e não tem nenhum prejuízo e nenhum problema em relação ao convencional. Pode ter. E uma dúvida, Natália, esses produtos eles já são produzidos no Brasil, por exemplo, ou é tudo de importação? Não, todos produzidos. Todos no Brasil? Se fosse tudo importado, não sairiam casas. Exatamente. O valor seria muito alto, aí a gente perderia a competitividade. Uhum. Então a gente tem, assim, a parte do MLC, inclusive a gente está com um case acontecendo. Provavelmente a gente vai fazer a montagem nos próximos 30 dias. E a gente fez uma parceria com uma empresa de São Paulo. Então, esse MLC especificamente, parte de São Paulo para cá. Uhum. A parte do steel frame, a gente tem um braço que fica, inclusive, aqui em Goiânia. Então, eu não vou saber falar exatamente aonde a indústria fica, mas eles já têm representantes aqui mesmo, um lugar que até recebem clientes, que a pessoa ela pode ter acesso e pegar no material e tudo mais. Então, super fácil. E a parte do EPS temos também aqui em Goiânia, mas em Brasília. Duas regiões de produção demais. E venda. Então, assim, esse hoje, graças a Deus, não é um problema pra gente. Uhum. O que a gente vê como algo que é importante ser trabalhado sempre é a cultura. Então, assim, uma coisa que a gente discerniu com esse tempo nosso de trabalho é que existem clientes que vêm já aptos e querendo essa inovação, tem uma mente mais aberta, e aí a gente vai educar, mostrar as diferenças e ele vai tomar a decisão. Mas tem o cliente que, assim, se você falar nada ou falar tudo, e ele vai continuar querendo o tijolo. Então a gente também entendeu que a gente precisa respeitar o que o cliente quer. A Ambiental também trabalha com convencional. Então, às vezes chega o cliente, ele só quer uma casa de alto padrão, feito com tijolo e concreto. Bem, ótimo, venha pra cá, vamos recebê-lo bem. Mas claro que o cliente que a gente, né, que tem a ver com o nosso propósito de empresa é o cliente que quer conhecer mais sobre construções modulares, que está apto para entender sobre esses 3 métodos que a gente atua hoje. E aí é quando a gente faz todo esse trabalho, esses comparativos e define junto com o cliente a melhor forma de dar sequência. Uhum. Certo. Eu, como cliente, escolhi o método. E a equipe? A equipe é de vocês, a equipe é treinada, vocês dão treinamento. Como que você montou essa equipe? Porque hoje a mão de obra a gente tem na alvenaria, na construção de alvenaria convencional, a gente tem muita dificuldade. Sim, é uma dor, né, do mercado. É uma dor. E eu acredito que talvez vocês sintam um pouco mais essa dor que a gente, porque sua mão de obra tem que ser um pouco mais qualificada que a nossa, porque a nossa é alvenaria convencional, né? Sim. Então, o que você me fala da sua equipe? Vamos lá. Realmente... As luzes. Gente, não existe mágica. Realmente é uma dor do mercado. Então, claro que a Ambiental
tem essa dor como todas as empresas, mas a gente, obviamente, também formatou de um jeito que funcione, que atenda bem. Então, vai variar conforme o método. Então, vamos começar pelo MLC. Ele é um método que a gente faz parceria com São Paulo. Então, a gente tem o nosso pessoal e tem o pessoal de São Paulo. Aí eles vêm. E eles vêm. Então, essa parte extremamente específica do método, eles que vão fazer. Porque a nossa demanda, ela é baixa de MLC, né? Ela é nova, a gente está trazendo agora no mercado. Então, a gente entendeu que esse formato atenderia melhor. E a gente preserva também a garantia da fábrica, o que é excelente. A parte do Light Steel Frame é um método que a gente tem uma força muito grande na nossa empresa. Então, a gente, no início, teve sim a dor, porque é um método muito específico. Então, assim, se você pergunta uma desvantagem do Light Steel Frame, mão de obra específica. É uma grande desvantagem. Mas para nós nos tornou uma vantagem, porque a gente formatou a nossa equipe. Então, é bem específica, não tem como pegar um pedreiro ali e ensinar ele para fazer do nada. É uma capacitação do método para levantar a casa, a estrutura dela. Era uma coisa que eu ia até pontuar. Acho que esses métodos que demandam mais especialidade, é difícil do mestre de obra virar o construtor e puxar a equipe e virar esse enrolo todo. Eu penso assim, por exemplo, no escritório, você tem a secretária, você treina ela, treina, a hora que ela tá pronta, sai. Entendeu? São situações que podem acontecer. Quando a gente pensa da equipe treinada, para treinar a equipe para fazer esse método, que é um método totalmente diferente do que ele está acostumado. Então, a hora que ele fica bom, vamos supor, ele procura. São poucas empresas. Talvez a oportunidade seja pouca. Exato. Mas, cara, eu acho que é mais difícil disso acontecer. Então, você citou que tem os problemas, mas eu acho que é mais difícil isso acontecer. Treinar, chegar lá no final o cara montar uma empresa ou algo que tenha a mesma intuito que a sua, né? Na verdade, isso não, esse ponto específico, obviamente já foi, mas hoje não é uma preocupação, porque eu acho que ninguém vende igual você. Não, ela pode vender uma outra coisa, de um outro propósito, mas se quiser copiar, não vai ter a força. Então, pode, às vezes, completar. E, normalmente, essa equipe que a gente treina é uma equipe que não tem um perfil de ter uma empresa e um relacionamento prêmio com o cliente e uma avaliação, um cronograma. Normalmente, não é um engenheiro. A gente tem os engenheiros que quem são treinados são sócios. Então, isso a gente não vai ter essa perda, né? Que é uma preocupação. Sim, se eu treinasse o engenheiro, ele saísse, eu perderia esse treinamento. Mas a gente tem, para essas situações, a gente põe alinhamento direto com os nossos sócios. E aí, essa parte de equipe, né, que da base, eles também, assim, a gente treina só que a gente faz contratos por empreitadas com eles. Então, eles têm a liberdade, sim, de ir em outros lugares, fazer outras coisas. Então, fica mais saudável, né? Porque a gente também precisa estar ali, às vezes, segurando, e às vezes a obra ela aparece mais esporadicamente. Então, fica mais saudável dessa forma. E do EPS, terminando a linha de raciocínio, ela já é menos complexa. Então, ela sim, dá para você treinar um pessoal acostumado com alvenaria, tem um treinamento, e acompanhar. Ele não é tão específico quanto os outros dois. Então, dá para essa dor ela é menor nesse método. Você me falou que o tempo de obra é menor, você me falou que eu tenho um conforto térmico, você me falou que eu tenho uma melhoria na questão da acústica. Aí vamos entrar num tema da construção civil que é o nosso... Como que fala? Tornozelo de Aquiles? Como fala? Calcanhar, tornozelo, né? E eu confirmei. Alguns são de Aquiles. Não, Aquiles. O nosso pós-obra. Porque a alvenaria convencional, o pós-obra tem muito. O engenheiro que fala que não vai ter pós-obra tá vendendo algo que não existe. Sim. Tem muito. Como que tem muito pós-obra? É na mesma proporção? Não, é bem menos, porque é tudo modular. Qual que é a diferença também nesse pós-obra? Essa entrega? A gente sabe que construção geram problemas de obra e problemas de pós-obra. Então, se eu falar que não tem pós-obra, eu estaria mentindo. É normal uma casa demandar pós-obra. O ideal é que seja o mínimo possível ou quase zero. Mas a gente sabe que ela acontece. Então, a gente... Como é um método
mais recente que veio há pouco tempo, então nossos cases não têm muitos anos de entrega. Então não teve muita requisição sobre isso. Mas o que a gente vê é a facilidade da manutenção. Então é um ponto muito favorável para os métodos. Eu vou pegar especificamente do steel, por exemplo. Como a gente não precisa quebrar nada para passar toda a infra, todo o cabeamento, aí vamos dizer que tem algum problema ali em algo que precisa ser ajustado. É só fazer um recorte, tirar, vai estar ali exatamente por conta do projeto onde vai estar o lugar de ajuste. O ajuste vai ser feito de uma forma muito tranquila e depois vai arrumar ali no lugar do recorte. Então, assim, pensando nessa manutenção, ela é muito mais simples, né? No caso da casa precisar. Agora, não é possível, assim, eu te falar, tem mais pós-obras, menos pós-obras. Eu acho que o ponto da pós-obra é se foi bem feito desde o primeiro momento. Então, é a execução que vai variar conforme a construtora, conforme o pessoal, Sim. desde dos pedreiros, dos ajudantes, dos carpinteiros, do pessoal de obra e planejamento e execução. É isso que dita. Então, se você entrega desde do momento zero, todos os projetos compatibilizados, tudo pelo BIM. Agora, a gente entrou também com a câmera 360 na empresa. Então, a gente compatibiliza, a câmera ela faz um 360 e compatibiliza com o projeto. O cliente pode entrar, ele vê a casa, como ela tá e entende como é que ela é no projeto. Então, assim, são tecnologias favoráveis ao engenheiro. E dessa forma, a gente construindo corretamente, vai com certeza influenciar em uma pós-obra muito tranquila. Então, você não tem aquele cliente que chega, olha, eu quero uma casa assim, dividida assim, assim. Só que eu não quero projeto, eu quero assim. Porque o cliente da alvenaria convencional, ele desenha no papel. 90%, vamos falar o médio para baixo, ele desenha no papel lá do pão e não quer pagar projeto, não quer nada. Não tem como. A gente não começa nada sem projeto. É uma diferença. Assim, não dá. A gente nem consegue orçar, não consegue nem fazer pedido. O pedido, por exemplo, Não dá pra fazer a nada. fábrica já iria com um projeto? Eles que fazem, por exemplo, levantamento de quantos materiais precisariam ou vocês que fazem? A parte do... Depende. Assim, vamos dizer que eu vou orçar uma casa em steel. Uhum. O aço, a estrutura, ele que vai orçar. Uhum. Só. Entendi. Todo o restante é a gente. A gente avalia, pega o deles, avalia com eles, troca uma bola para ver se pode ser reduzido, otimizado. Faz toda a nossa parte desde a fundação até a entrega das chaves. E também dá oportunidade de ser para administração. Então, às vezes, o cliente, quero fechar direto com a fábrica, que é algo interessante, até porque o cliente tem o contrato com a fábrica, o garantia com a fábrica. Isso desvincula, né? Isso, desvincula. Tá dentro do orçamento para entender como valor inteiro, mas é uma entrega da fábrica, né? Nós não somos fábrica, nós somos gestores e executores de obra. Então, funciona dessa forma, referente a isso. Entendi. Agora eu queria entrar num assunto. Eita, nós. Mas é relacionado a isso daqui. Audicred. Isso aqui? Audicred e para toda obra. A Audicred, ela é uma empresa que vende financiamento, que vende o dinheiro do banco, né? E esses métodos construtivos atualizados são métodos de excelência, métodos que têm... enfim, tudo que foi falado, ele pode ser financiado também, porque muita gente às vezes recorre ao crédito e não sabe que pode ser feito esses métodos construtivos. Recorre só ao que a Dani faz hoje, que é o convencional. E assim como a Dani vai ser sua cliente, você pode ser a minha cliente. Faz todo Trazer o sentido. processo. Mas você também, Viu? né, danado? Tá vendendo só você que pode vender ou comprar? Não, depois você conversa comigo. Pode deixar. Mas, claro, você disse que ainda é novo, que tem que mudar essa mentalidade do pessoal, dessa população aqui, né, Essa de Goiânia, essa resistência. Aqui tem Mas uma é algo resistência, que é pouco falado. Aqui eu acho que a gente nunca fez uma construção diferente cheguei a da fazer só de alvenaria. Tijolo ecológico, mas fora isso... Fora isso, não Tijolo tem. ecológico vocês não têm. A gente, assim, atende, inclusive, estava preparando antes de sentar aqui, tinha já uma pessoa me perguntando sobre isso, mas a gente não tem cases. Então, é algo assim,
como nós temos facilidade e já entendemos como é que funcionam os métodos em si, claro que existem vários métodos, a gente está falando de 3 de vários no mercado, mas a gente tem essa flexibilização, esse dinamismo nesse assunto. Então a gente já chegou até a orçar algumas obras por tijolo ecológico, mas não chegamos a executar, então a gente coloca algo como assim, uma carta na manga. Se o cliente tem interesse, a gente entra, a gente já tem a fábrica parceira, a gente já tem quem treine também, isso tudo a gente já deixou de stand-by. Mas só vamos acionar de fato se tiver a demanda necessária para isso. Voltando para a parte venda? de financiamento. Tá vendendo? Você vê uma projeção para esse tipo de processo, de uma procura pelo método construtivo, porém financiado? Vocês já tiveram algum case? Sim. É muito comum o cliente querer financiar a casa. Sim. E principalmente pela Caixa. Não só, porque tem muitas pessoas que não entram nos pré-requisitos, né? A Caixa é bem burocrática. Então... Não é não. É Que tranquilo. isso? Não. Que isso? Só um pouquinho. Que não gosta de pagar imposto. Esse é o problema. Enfim, já na minha especialidade não posso entrar muito a fundo, mas os clientes sempre perguntam, inclusive faz todo sentido até a gente conhecer mais sobre sua empresa, porque é um braço que a gente sempre precisa, porque é uma necessidade que a gente tem, a gente não contate ele. Como correspondente? Você é correspondente agora? Vou contratar todo mundo, gente. Vamos organizar esse ecossistema. Mas faz todo sentido porque a demanda ela existe e sempre que o cliente vem até nós, ele pergunta do financiamento. Respondendo a pergunta se financia esses 3 métodos especificamente, sim, é financiado. Não posso falar por todos os outros, porque tem alguns que não são. Sim. Tem um que a gente conheceu há 2 semanas atrás. A gente sempre vai atrás de novidades no mercado. A gente conheceu uma outra tecnologia que está ainda em teste e ela não tem. Não entrou ainda. Não entrou. Então, assim, também tem algumas situações que não conseguem ser encontradas. Eu acho que nessa situação... O tijolo ecológico não entra. Não entra, só que é questão do projeto estrutural, né? Tem que ter o projeto estrutural, porque ele é estrutural, só que a Caixa não entende que ele é estrutural. Porque ele não foi certificado, né? O tijolo ecológico, se eu não me engano, ele só entra se puser revestimento nele, aí perde o sentido dele. Não, ele tem que ter estrutura. Entendi. Ele tem que ter estrutura, ele tem que ter viga, pilar, porque na realidade a função dele também é estrutural. Ele não precisaria. Só que por ele não ter a certificação, a Caixa não... Ele é só um bloco. Entendi. Então você pode deixar ele aparente, não tem problema. Mas tem que ter estrutura. Aí perde o sentido dela. Lá na nossa querida PCI, você consegue, né? Escolher você tem os métodos construtivos inovadores. O EPS tem lá? Tem. Steel frame eu depende, lembro. porque a empresa que vende o produto, ela que tem que ter a qualificação para métodos construtivos inovadores. Então, ela tem que ter um teste técnico para saber se pode ser ou não utilizado. Mas dá para passar a maioria, sinceramente. A maioria... Não, tem que ter... Não, gente. Não, é que eu digo que a maioria tem da TEC, por exemplo. Bom. Isso é uma coisa errada puxar aqui. com a empresa. Então, quando seu cliente perguntar de financiamento... Você liga para mim. Liga pra Dani e ela vai ligar pra mim. Então. Sem problemas, combinadinho. Porque, assim, eu acho que passa pra essa resistência, a gente precisa mostrar qualidade no nosso trabalho, confiança no nosso trabalho. Se você já tem case de sucesso, nós já temos case de sucesso na parte de financiamento imobiliário, principalmente na construção. Então, juntando essas duas, a gente consegue construir mais outros casos de sucesso. Eu acho que é um ponto para um outro bate-papo também. Com certeza. E tá junto para... E quando fala de investimento, os meninos, Guilherme, Danilo, João Pedro, eles têm vários clientes que investem. Eles fazem um financiamento, aquisição e construção, ATC, para investimento. E quando se pensa em investimento, se pensa em agilidade. Pensando em agilidade... A gente pensa em método. Olha só, tô tirando o meu cliente, sou eu, né? Nada. Mas é verdade. Eu, como investidora, eu mandei mensagem para ela. Eu não. Fiz meu marido mandar mensagem para ela, como cliente, para pesquisar preço, o quê. Só que ela não deu muito moral para ele, não. Aí ela chegou aqui e eu falei... Ela percebeu. Eu percebi desde o início. Porque, não, falei, ela vai ver que é engenheiro, vai falar, esse trem é treta. Falei, vai você.
E eu queria agora também saber um pouco sobre você, Dani. Eu, casada, uma filha. Calma. A gente fala muito de financiamento. Sim. Obviamente, você tem os seus clientes que têm o sonho da casa própria e o cliente que quer revender, né? Entrar nesse mercado e revender, né? E a Dani, engenheira, como que avaliaria esses métodos construtivos? Você já pegou algum avaliado para Nunca avaliar peguei. assim? Nunca peguei. Só que a questão uma coisa que eu acho que vai ter problema na avaliação, pensando em avaliação e não aquisição e construção. Sim, avaliação do imóvel como garantia. Imóvel como garantia. A avaliação, ela não consegue diferenciar. Não, ela não consegue diferenciar valor do que é convencional, do que é sustentável, método construtivo diferente. Eu não consigo virar valor, entendeu? Isso não vira uma variável. Então, se uma casa no método convencional valer 1 milhão, ela vai, em qualquer outro método, ela vai valer 1 milhão. Pronto, é o Entendeu? mesmo valor. Então, ele gastando mais ou menos, vai valer 1 milhão. Só que aí vem expertise da pessoa que constrói para vender, que contrata o engenheiro que entende. Isso, eu falo muito, bato muito na tecla. A pessoa perde dinheiro quando acha que está economizando, não contratando profissionais qualificados para desempenhar aquela função. Então, se a pessoa não consegue valorizar por ser um método construtivo, ela vai para outra linha. O que eu posso colocar nesse imóvel que vai agregar valor, que não me custe e vai elevar o valor do imóvel ao ponto que vai pagar essa alteração, mesmo que o tempo seja menor. Entendeu? Ele vai ter mais lucro. Contrata a Dani, viu? Ela sabe todos esses... Entendeu? Aí vem o estudo. É o que eu falo muito para os construtores. Não adianta vocês pegar a receita do bolo do vizinho e fazer igual. Não vai sair a mesma fornada. Não vai sair igual. Tudo muda. Ele pode ter usado o método construtivo, ele pode ter usado um cálculo estrutural diferente que economizou para a obra dele, que você não sabe. Aí você copia o projeto, constrói ao lado e gasta o dobro e tem a mesma avaliação. E aí fala o seguinte, mas o do vizinho... A do vizinho, não sei o que. Não funciona. Então, assim, quando se pensa em investimento, eu acho que... Quando a pessoa vai investir, o estudo tem que ser muito mais amplo. Eu sou investidora, eu vou construir 2 casas, eu tava falando com a Natália. Eu fui atrás dela, a hora que me apareceu, eu falei, cara, o tempo que eu vou perder com alvenaria... Eu não conheço, estudei, vi alguns artigos, vi algumas coisas, mas eu não construo. Eu não vou me arriscar, eu vou atrás de quem sabe fazer. Porque eu quero reduzir tempo, quero aumentar ganhos, quero ter maior lucratividade. Aí entra a minha expertise, ela vai executar e eu vou colocar pontos que vai elevar o valor dessa avaliação, me custando pouco, ao ponto que cobre o custo daquele material que possa ser um pouco mais caro do que a alvenaria convencional. Isso é inteligência, hein? É usar o mercado a seu favor. É muito ignorante, ser muito ignorante, ver uma oportunidade na sua frente de ganhar. Eu falo muito para os meus colegas que são engenheiros. Eu sou engenheiro, eu sei fazer, eu vou fazer. Cara, eu não sei fazer. Eu nunca fiz uma casa de GPS. Eu não sou louca de ir lá e meter as caras e fazer. Eu vou perder dinheiro. Então, vou contratar quem saiba fazer. Cada um no seu nicho. Sim. Cada um. Então, você ganha nisso. Agregando pessoas. Vem cá, vamos participar. Como que é? Como que faz? Quanto custa? Então, tudo isso quando pensa em investimento, você tem que pensar nisso. Então, trazer o investidor, método construtivo é isso, sua avaliação é isso, vamos fazer isso que vai melhorar, você vai ter um lucro de tanto. A história da churrasqueira na casa Minha Vida. A churrasqueira custa R$600, você leva o seu valor. 15 mil a mais. Não faz sentido. Se não coloca a bancada do lado, perde 15 mil. Entendeu? São estudos, mas isso são cada um com a sua expertise, né? Então, cada um... Eu entendo de avaliação. Eu entendo de construção convencional. A Natália entende de métodos construtivos. Quero economizar em tempo. Tempo é dinheiro para mim. Quando a gente fala em alto padrão, a gente está falando de casa de milhões. Imagina 1 milhão aplicado 18 meses. E 1 milhão aplicado em 8 meses.
Diferencial. Eu acredito entendeu? que à medida que esses métodos sejam mais frequentes, a Caixa possa, sim, eu vou falar como Caixa porque eu represento hoje, né, como correspondente Caixa. A Caixa disponibilize métodos que a gente consiga valorar isso. Porque, Sim. pensa, você tem uma estrutura, um material diferenciado e eu não consigo valorar isso. Mas não é... Porque tem que entrar, teria que Não tem entrar numa como. avaliação. Porque o produto É final vai ser porque o produto final é o mesmo. o mesmo. Então acaba que o método Não tem escolha. como. O método, se você gastou R$1.000 na sua fundação ou 500 mil, o problema foi seu. A Caixa não vai pagar por isso. Você entendeu? Aí vem expertise de você incluir Aí foi o que falou. pontos Uhum. para aumentar a sua avaliação. Então, estudar o projeto que você está desenvolvendo. É saber o que você quer. Não adianta você colocar um piso de R$120 e um piso de R$1.000 se o aspecto visível é a mesma coisa. Eu vou avaliar do mesmo jeito. Então, quem colocou 1.000 perdeu dinheiro. Na verdade, é entender qual que é o objetivo final do cliente. Isso. Né? E dele a gente entra com as estratégias, com o melhor método construtivo para a pessoa. Porque a pessoa que vai vender, a pessoa que vai morar, são São finalidades totalmente 100% diferentes. Então, a gente precisa ter um olhar, primeiro entendendo aonde que o cliente quer chegar, né? E o que ele está disposto a custear. O EPS, as placas já vêm prontas, vamos dizer assim. Tamanho da parede certinho. Existem os formatos padrões e aí a própria fábrica faz o projeto. Então, chega sim lá no lote, no local da construção, elas já prontas para serem instaladas. A fundação Radier. Isso. Sempre. Normalmente, Não teria nem sim. pilar, nem viga. Seria só a manta. Teve um caso do ano passado de uma casa que, como ela era muito íngreme, era um lote assim, muito íngreme mesmo. E a casa, ela usou. Ela não, assim, não Usou foi. o terreno natural. Isso, usou o terreno a favor dela. Então, precisou ser misto. Aham. Então, tem também pilares, tem um pouco de viga, mas também tem o EPS. Uhum. Então, vai variar dependendo do que ali o lote está disponibilizando e o projeto. Mas num contexto natural, normal, normalmente é o Radier que é utilizado para o EPS. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí, o travamento, como que funciona? Por exemplo, vamos falar hoje, agora do EPS. Olha, eu tentando entender. Como que funciona os travamentos? Como que é? Vem com os isopores. Fala isopor mesmo? A gente chama de EPS. EPS. Mas, Vem com o EPS. E como que chega no canto, que é o pilar, como seria esse travamento? Tá. Eu vou explicar de um contexto um pouco mais prático, assim, básico. E aí, vamos guardar perguntas mais técnicas para um segundo momento. Tá aprendendo com o Yuri. Ela quer voltar. Porque, como eu disse, eu sou mais o comercial. Então, quando a gente entra no técnico, eu realmente gosto muito de dar oportunidade para os meus sócios Sim. explicarem mesmo o passo a passo. Mas, assim, num contexto geral, entendendo do início ao fim, a gente, né, tem a parte de fundação. Todo primeiro momento, ele é normal. Então, deixar os pontos já previstos e tudo mais. Aí, a gente entra com os painéis e os travamentos nas bases. E temos também apoios, que podem ser de madeira ou de aço, para que a gente consiga instalá-los da forma que pede o projeto. Existe um nome de um travamento específico das quinas que eu não vou saber falar aqui agora. E aí, nesse momento, a gente vai depois com a malha granulométrica, que é uma ferragem entre as duas partes. E depois com chapisco de uma argamassa específica, para depois entrar com reboco. O reboco é normal. É normal. O reboco ele já vem normal. Mas até esse momento, então assim, essa primeira fase ela é bem leve, ela é bem fácil de ser organizada. E aí depois que faz esse chapisco, ela já tá ali consolidada, vamos dizer assim, 100%, para depois você entrar O telhado eu poderia fazer de qualquer... Sim, pode ser avaliado na hora de fazer o projeto de cobertura, mas pode ser da forma que metálica, o cliente solicitar. madeira. Exato, não tem problema. Indiferente. Pode ser da forma que for solicitado. A gente faz a avaliação, o projetista entra com a parte de cobertura e a gente avalia custo, o que faz mais sentido também com o perfil da casa, vai variar com a característica arquitetônica dela.
para ser definida. Nessa modalidade do EPS, eu não poderia correr uma argamassa ao invés de rebocar? É técnico, né? Não, deixa pro próximo. As manhas. Já pensando em economizar. A gente pode conversar sobre isso na segunda. É muito técnico. Não, deixa. Exato. Já vou anotar essa pergunta. Já vai anotar essa pergunta. Anota o travamento. Eu já pensei em fazer igual a gente faz na alvenaria estrutural. A gente vem, faz alvenaria estrutural. Que a caixa não me escute. Alvenaria estrutural, por dentro gesso corrido, por fora, argamassa. Passa a textura, ninguém vê. E vende. Entendeu? Entendi. E avalia mesmo jeito. Preço. Tá aí as manhas, tá aí as manhas. As manhas. Mesmo jeito. Né? Uma casa normal? Ninguém vai Gente, ver. mais alguma dúvida, assim, dos elementos, das formas? Não, eu tô doida pra conhecer essa madeira laminada. Eu gostei, hein? Eu também, eu já vou sair daqui e pesquisar. Naquele projeto que eu te mostrei, que tem um pouco de madeira, pedras, eu tô pensando ali na área gourmet, na parte experto que externa. quem esteja assistindo, ouvindo esse podcast também tem essa curiosidade. Porque é assim mesmo que a gente vai conseguir desmistificar. Aí precisa ser mais divulgado. Método construtivo inovador, você quase não vê ninguém atuando, principalmente no nosso mercado. E é um assunto muito amplo, de muita riqueza nos detalhes e muita coisa a ser aprendida também. Engraçado que Brasília tá tão do nosso lado e lá eles assim, é algo que chama atenção até para venda. Mesmo que o valor seja o mesmo de venda, eles pode ser até mais caro a venda, eles preferem quando vem com essa pegada sustentável do que a parte convencional, né? Então até você fala agora, não, eu tive uma aula com o mestre de obra lá no condomínio que eu comprei os lotinhos lá. Aí eu falei, gente, que massa, velho. Pirei. E a gente tá do lado e... Não tem nada. Não tem nada, assim. São poucas pessoas. Você vê mais no alto padrão. Aqui. Dependendo, aqui se a gente fizer um cálculo, é uma coisa que eu pensei que eu vou lá segunda-feira ou terça. Segunda ou terça. Sou meio enrolada, mas eu vou. Tá ótimo. E no Minha Casa Minha Vida? É o momento, porque você é um assunto pensando também você do ganha no momento, giro na Minha Casa Minha Vida, né? Então, não, no giro não, na escala, no volume. A gente tá falando de construtor que constrói 50 casas, 100 casas. Imagina, você pega 50 casas com redução de custo, você vai diminuir tábua, você vai diminuir caçamba, você vai diminuir mão de obra, você diminui problema de trabalhista, que um processo você pode receber. Sim. Será que isso no final das contas, o tempo de obra, você faz a Minha Casa Minha Vida, você vai rodar a casa em 2 meses e meio. É redução de equipe também, né? Não só de tempo, mas de equipe. De tudo. Tudo muito mais Imagina o ganho para esse construtor. Vocês já pensaram nessa formatação do econômico para o produto? Nós já pensamos, mas não fomos adiante, porque a gente entendeu que o nosso foco realmente da empresa é alto padrão. Então, melhor a gente fazer uma coisa muito bem feita do que médio, um pouco de tudo, mas nada de muito. Mas, uma sugestão, como a gente gosta muito de saber novidades no mercado, tem a Tec Verde do Sul, que trabalha com Minha Casa Minha Vida, e se eu não me engano ela atua em wood frame, que é como se fosse um steel frame de madeira. Acho que ela Minha Casa Minha Vida. Ela viabilizou. Temos um problema muito cultural e um pouco, né, questão de ambientalização de madeiras como wood frame, mas é legal para quem tem interesse ver essa Tec Verde. Ela é uma referência pra gente, porque eles são enormes, fazem tudo em muita produção para Minha Casa Minha Vida e fazem entregas de condomínios em grande escala de Minha Casa Minha Vida num método construtivo em construção modular, assim, é fantástico. Mas não é a nossa atuação, então fica uma dica de estudo. Faz um estágio, vai lá, faz um ambiental. Fala assim, ó, sou engenheiro civil, sou estudante de engenharia civil. Eu fiz isso. Aí eu só fazia alvenaria convencional, só. Aí veio a pandemia, o aço foi lá pra cima, falei, ferrou. E agora? Alvenaria estrutural. Por quê? Você tem economia. O que eu fiz? Fui lá para Senador Canedo. Tem um construtor lá que constrói 700 casas por vez, tudo no bloco de concreto.
Falei, saí da faculdade tem muitos anos, alvenaria convencional. Vou lá estudar com esse cara. Cheguei lá, falei, olha, você vê tanto que eu sou mal. Sou estagiária da engenharia civil. Precisava passar um dia com o senhor, entender como que funciona, pro meu como fala? Meu TCC e papapá. Ele, não, vamos. Fiquei uma semana dentro do carro dele, com ele. Aprendi tudo, vim pra cá e construí. E tive economia na obra. Por enquanto que todo mundo tava empatando, perdendo dinheiro, eu tive 30% de lucro na obra. Legal. Na pandemia. Na pandemia. Então, assim, é você... Veio o problema, é você ir atrás e resolver. Procurar alternativas. Então, segunda-feira eu vou como estagiária, tá? Ótimo. Você aprende um pouco da gente, a gente aprende um pouco de você. Não esquece do troca. financiamento, tá? Assim, você coloca lá. Jesus amado. Tem que ajudar. Não, nós estamos de mal. Natália, eu acho que a gente já conversou bastante aqui também. Foi muito produtivo. Gostei demais de conversar com você. Espero que vocês voltem outras vezes aqui. Já deixou os ganchos. Justamente nessa parte mais técnica. Por mais que seja uma conversa descontraída, ter essa parte técnica também é um ensinamento, também é algo que desmistifica muita coisa. Então, a gente vai deixar a porta aberta aqui para você. Sim, nós agradecemos e aceitamos. E deixar a palavra com você para esse finalzinho. Quero, na verdade, agradecer a todos vocês, esse projeto lindo. Foi algo muito, assim, foi um desafio para mim, né? Recebi ligação ontem, nunca tinha participado de um podcast, mas não sei se é da minha personalidade, desafio ele incomoda todo mundo, mas ele que me impulsiona. Então eu falei, gente, se veio aqui, vou pegar para aprender, e aqui aprendi bastante. Espero ter também somado aqui na roda de hoje. E agradecer mesmo a todos vocês, participação, assim, tanto de profissionais como estarem aqui ouvindo e gastando tempo comigo, né? João, Dani, Guilherme. A Então, gente que agradece. Isso, é só agradecer. Uma aula. E deixar também o Instagram da Ambientale para quem tá ouvindo e para vocês também seguirem. É Ambientale com Ambientale.engenharia. É o Instagram da gente. Então, de lá a gente pode ajudar quem tiver interesse desde entender o método, fazer comparativos, tudo sem custo nenhum. Tá certo. Obrigada, pessoal. Obrigado. Até a Obrigado. próxima, E até a né? próxima. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.